Entendendo a Bíblia em boa companhia, sendo cristão como Jesus. Como assim? Jesus Cristo sendo cristão? Para muito além do que os dicionários escrevem Cristo e um cristão, os cristãos não são apenas aqueles que seguem uma religião cristã, como dizem os dicionários. Muito além disso, são verdadeiros seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Disse Paulo: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. E então nós vamos viver como Cristo, amar como Cristo, morrer para os nossos próprios interesses como Cristo, que deixou o céu, a glória do céu, deixou a majestade do universo como Senhor e Criador do universo, deixou a companhia de Deus plural, Deus o Pai e o Filho, que são compreendidos por nós como a mensagem da salvação. Porque Elohim é uma palavra comum aos três deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foram entregues a nós como missão de salvação. Deus o Pai é aquele que dá a salvação. Deus o Filho, o qual pela sua vida entregue por nós, nos entregou a graça. E Deus Espírito Santo, aquele que nos fortifica a fé no sacrifício de Jesus e nos alimenta em vivermos como Jesus viveu, imitando o Pai. 3 em 1 é o Deus plural que está interessado na nossa salvação. E Jesus é a companhia desse Deus, da glória dos céus, de anjos, de adoradores dos mundos do universo criados por ele, e vem aqui para se fazer um homem à semelhança do pecador. Ele que fizer o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, diz a Bíblia, agora se faz a imagem do pecador. Não um pecador, mas a imagem do homem, com os frutos do pecado na sua carne, com todas as máculas e defeitos de um ser humano já degenerecido. 2000 anos se passaram, 4000 anos se passaram, e então da criação, o dilúvio e depois o nascimento de Jesus, toda a degeneração genética do ser humano, toda a influência do pecado jazia sobre o corpo de Jesus. Mas ele viveu e venceu o pecado. O segredo, ele não viveu para si mesmo, viveu para glorificar o Pai. O segredo para a sua salvação, para a minha redenção, é nós estarmos ligados à videira verdadeira, comunicados com o Pai, produzindo em Jesus as boas obras que Jesus também praticou nessa terra. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos que tem nos dado. São luz, são ar, são água, são vida que nos comunica, fazendo de nós seres vivos, verdadeiramente vivos, na Tua palavra, por Ti e para Ti. Guarda-nos do mal, abençoa todos os que estão ouvindo, todos os que estão vendo a natureza, as maravilhas das Tuas mãos. Contempla também a Tua palavra, que todos possam compreendê-la, aceitá-la e seguir sendo luzes no mundo, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Jesus é o que vivifica o homem. E a palavra de Jesus ficou registrada em Mateus capítulo 16, 24, contra esse assunto. Então Jesus disse aos discípulos, ele não disse para todo mundo, ele não disse para pessoas que não estavam querendo discipular, seguir Jesus. Olha o que ele diz para você que quer seguir a Jesus, que está ouvindo esse programa. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que mensagem dura. Tome a cruz, ninguém está aqui falando de tome a glória, tome o dinheiro, tome o poder, as glórias do mundo, as falsas religiões, os falsos profetas que entesouram para si, comem a carne do cordeiro, a gordura do cordeiro, em vez de cuidar do rebanho de Jesus. Ai dos falsos pastores que arrebanham para si maldições no futuro, com ouro que se corrompe nessa terra, que amigalham de fiéis que estão tentando agradar a Deus, fazendo grandes favores a esses perniciosos líderes religiosos. O líder religioso é aquele que, discipulado de Jesus, faz o discipulado de Jesus. Pois, verso 25, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que quer dizer isso? Uma mensagem suicida? Depressiva? Jesus falando que você deve perder a vida? Esta vida como o mundo a vê é uma vida gananciosa, voltada para o ego, para si mesmo. Esta vida nós devemos morrer para ela e fazer viver em nós os frutos do Espírito, que são as obras de Jesus.
os outros devem ter no nosso exemplo, na nossa vida, a visão dos céus. E então nós estaremos fazendo a obra de anjos, sendo verdadeiros cidadãos dos céus aqui nessa terra. É Paulo quem vai dizer para nós e nos encorajar no pensamento de amar a Jesus. Cristo, Jesus Cristo, por quê? Porque Cristo quer dizer Salvador, quer dizer aquele que intercede, aquele que vivifica. E então Jesus, o homem, assumiu o papel dos céus de salvar o homem. Viveu na terra como grande Salvador e Redentor. E todo aquele que se diz cristão também deve se crucificar para esta vida e dedicar-se inteiramente a viver para Deus. Isso não quer dizer ficar recluso num lugar, num convento, num deserto. Não. É a tua influência diante dos homens. É estar diante dos homens como quem está diante de Deus. Filipenses 2,5, Paulo vai nos explicando essa situação. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento do homem Jesus que tinha deixado de à parte o ser divino para viver e vencer o pecado, o mal, como homem, assim como você e eu podemos fazer, guiados pelo Espírito, sendo conduzidos no caminho do Pai. Então, ele diz aqui, mesmo sentimento que teve Jesus, nós também devemos ter, o qual, tendo plena natureza de Deus, não a reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante a seres humanos. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio como Deus. Ele veio como Deus quando criou o mundo, quando nos fez. Ele veio ao mundo como homem para vencer o pecado. Porque pelo pecado de um homem, Adão, se alastrou o pecado em todos nós. Mas pelo vencer o pecado de Jesus, todos nós encontramos a vitória sobre o pecado, sobre o mal e a sua morte. Mas não é um dia, não é quando Jesus vier um dia, é agora. Nós estamos vivendo as prévias do paraíso nessa terra, fazendo-nos cercar de bênçãos aos outros que ficam também cercados das mesmas bênçãos. Segue ainda o verso, no capítulo 2, verso 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Jesus não padeceu pouco, ele se entregou à vida e deu a vida. A vida dele foi vivida conforme a vontade do Pai. E depois Satanás não se contentou, roubou-lhe a própria vida. Tinha roubado o mundo e agora roubava a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, imaginava ele ter a vitória. Foi a grande derrota, porque quando nos crucificamos para o eu, vem a vida. Jesus ressuscita com a vida eterna, é a vitória sobre o mal. Todo regozijo dos gritos crucifica o que Satanás gritou naquele momento para a crucifixão de Jesus. Toda a mensagem de alegria, de euforia daqueles anjos maus, gritando junto com homens perversos, seus seguidores, crucifica-o. Agora Jesus se dá a crucifixão, se entrega por nós e por isso vence por nós que pecamos. Ele que não pecou, vence o mal com o bem. É como diz a Bíblia, vence, pois, o mal com o bem. E no verso 9, por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Os anjos estão dando glória a Deus nos céus. Os seres de outro mundo estão dando glória a Deus, a Jesus, pela vitória que ele nos concedeu. E também nos céus e também na terra, nós aqui estamos dando glória a Deus. E também embaixo da terra, diz o versículo. Embaixo da terra, tem alguém lá embaixo da terra? Por acaso os mortos estão lá cogitando debaixo da terra? Não, a palavra de Deus diz que os mortos nada sabem, estão no sono. Um sono que vem depois para a ressurreição em Jesus, para enfrentar um juízo, para receber o galardão ou para receber o castigo. Mas esses seres que estão embaixo da terra são os demônios, Satanás, que saíram da luz dos céus e por isso estão nas trevas da terra, no Hades, no caos, no inferno, na própria terra, fazendo daqui o seu ninho, um nicho de perversidade, de pecado e de grande afronta a Deus. E por isso estão nas trevas, mas terão que reconhecer o amor e a justiça de Deus e vão então receber o justo castigo.
Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Os cristãos devem resplandecer. Aqui quem está dizendo é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Nós devemos resplandecer, como Moisés resplandeceu à luz de Deus, como nós resplandecemos à luz do sol, como nós resplandecemos à luz do próprio Jesus e de Deus. Cada momento da nossa vida deve ser dedicado para isso. Ellen White acrescenta que em Cristo a vida original, não uma vida emprestada, não derivada. O Desejado de Todas as Nações, página 530. Sim, Jesus tem vida própria. Ele tem existência tanto quanto Deus. Elohim é eterno. Elohim, Deus plural, existe desde sempre e para sempre. E damos glórias a Deus porque Ele nos fez participantes do daqui para frente eternamente com eles. Nascemos num mundo de pecado, destinados a um mundo de glória. Sem dúvida, Paulo descreve a comiseração de Cristo em, sendo Deus, assumir a forma humana. E essa comiseração, a maior forma de amor e de piedade, vem de uma maneira que nós não conseguimos compreender na nossa limitada compreensão do bem e do mal. O verso 7, Paulo usa a expressão, lá no capítulo que estávamos lendo, ele usa a expressão grega ará. Ará, ao dizer de Jesus, esvaziou-se do divino. Ará quer dizer se tornar-se vazio, vem do ar, do nada. Jesus despojou-se de ser Deus para viver como homem. Depois, sim, Jesus abdicou de prerrogativas divinas, vivendo como homem, aliás, como servo. Se eu não te lavar os pés, disse ele a Pedro, não terás parte comigo no paraíso. João capítulo 13, verso 8. Por preceito, demonstrou o amor ágape, aquele amor puro que somente Deus sabe, conhece e tem. Nos céus e no universo ágape de Deus, e especialmente pelo homem vivendo penúria e tormento dos pecados, e por fim dando a vida numa cruz para nos salvar. Ser cristão é, pois, refletir o caráter do Pai, permitir que o Espírito Santo altere nosso foco do eu para o outro. E isto certamente impõe uma troca nas escolhas egoístas, egocêntricas, com sentimentos de perda. Bem por isto é que Paulo relata que Deus exaltou a Jesus sobre todo o nome, porque ele venceu todas as paixões humanas. Não há perda alguma, conforme diz Paulo, e ele explica em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que mensagem suicida, derrotista, depressiva? Não, ele está dizendo que quando nós deixamos as coisas para as quais nos apaixonamos no mundo, vamos perceber que elas são fúteis, passageiras, ouro que enferruja, coisas que apodrecem, e nos convida Jesus a cultivar tesouro nos céus. Esta é a mensagem do Vem Entende diretamente para você, trazida diretamente do coração de Deus para a salvação das nossas vidas, salvação dos homens. O programa 5 Minutos Vem Entende vai ao ar às 8 da manhã e traz sempre o resumo do programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que você está assistindo às 9 horas. Então, diariamente, traduzimos as bênçãos do céu para a sua vida, para aquelas pessoas que você ama. Que Deus abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar, siga a programação, tornando efetiva a influência de Deus no mundo. Deus te guarde e abençoe.